Graça e paz, meus amados. Eu quero falar para você que é líder na igreja, eu quero falar para você que é um pastor na igreja, eu quero falar para você que é um pastor presidente, um responsável pelo ministério, pela sua igreja, por uma obra do Senhor. Eu quero falar para você que é discípulo, que é membro de uma igreja e se preocupa com o crescimento da sua igreja. E eu creio que deve ser essa, sim, a nossa preocupação quando nos envolvemos com a obra do Senhor. Nós queremos ver a nossa igreja crescer, se expandir, avançar. E ao longo destes anos que eu tenho trabalhado com a igreja, ministrado como igreja, como pastor de igreja, como pastor presidente, já são pelo menos aí 30 anos ou mais de 30 anos com o trabalho de igreja, e depois de ler tantos livros que falam sobre o crescimento da igreja, depois de ter viajado por aí, na África, na Ásia, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora, então, depois de pesquisar tanto, de ouvir falar sobre as grandes igrejas, eu pude extrair alguns princípios que estão presentes numa igreja que cresce, que avança. O grande desafio nosso é fazer com que estes princípios sejam executados. Mas pelo menos a gente tem o mapa e eu quero compartilhar isso com você. E eu começo dizendo que toda igreja, para crescer, o pastor precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos perder de vista que quem dá o crescimento à igreja é o Senhor. É Deus quem dá o crescimento. Então nós precisamos ter fé para desenvolvermos um relacionamento com Deus, Ele que vai promover o crescimento da sua obra, da sua igreja. Então, tudo começa com fé. Então, o pastor, presidente, precisa ter fé para crer que a sua igreja vai crescer, vai avançar. O segundo princípio que eu quero colocar aqui, que é também tão importante quanto a fé, nós precisamos, como pastores na igreja, a gente precisa ter um sonho. Nós temos que ter um grande sonho a realizar. E precisamos crer que este sonho foi Deus quem nos deu. E se o sonho veio de Deus, ele é grande, porque o nosso Deus é grande, nosso Deus é exagerado. Então nós precisamos da fé, mas nós precisamos ter um sonho, sonhar com a nossa igreja, com aquela igreja grande que Deus vai nos entregar. O sonho é importantíssimo para a gente se mover e conquistar. Depois eu quero apresentar aqui também o princípio da visão. Tem que ter uma visão. A visão vai nos dizer aonde a gente quer chegar. A visão ela vai apontar para o futuro. O que eu quero ser quando eu crescer. Não interessa, não importa o tamanho que eu sou hoje, agora, o tamanho da minha igreja agora. Essa não é a questão. A questão é o tamanho da sua visão. O que você crê, qual é o tamanho do seu sonho e a amplitude da sua visão. E vai ser exatamente nesta visão que você vai apresentar que Deus vai levantar os recursos para você conquistar a sua visão. E vai ser essa visão que vai atrair as pessoas que vão te ajudar para executar esta visão. As pessoas vão ouvir a visão e vão dizer assim: gostei disso. Eu quero também trabalhar com isso. E assim as pessoas vão se juntando à visão. A visão vai atrair as pessoas, a nossa visão vai atrair os recursos que nós precisamos para desenvolver essa obra e fazer a igreja avançar, crescer. Depois eu quero falar do princípio da oração. Não tem como uma igreja crescer sem oração. Não tem como o reino de Deus avançar sem oração. Até Jesus orou. E tem pastor que não quer orar? Como é que pode?
Como é que vai funcionar o reino de Deus sem oração? Como é que a igreja vai avançar sem oração? Como é que a igreja vai enfrentar os portões do inferno sem oração? Como é que uma obra espiritual vai funcionar sem oração? Então, a oração é de fundamental importância para o crescimento da igreja. Perguntaram, em certa ocasião, entrevistando o pastor Po Yong-cho, da maior igreja do mundo, e perguntaram para ele, a quem o Senhor atribui o crescimento da igreja? E ele fala de Deus. E aí a pessoa pergunta para ele, mas o que o Senhor fez? Como é que funciona isso? E ele diz, eu oro. E aí a pessoa perguntou, o senhor ora mais ou menos quanto tempo por dia? Ele disse, no mínimo, 4 horas por dia de oração. Eu tive a oportunidade de ir lá na montanha de oração na Coreia do Sul. E, para surpresa nossa, quando a gente estava já saindo, aí olha só quem encontramos saindo da sua casinha de oração. O pastor Po Yong-cho, que deu uma palavra para a gente, orou pela gente, ele estava em oração. E as pessoas disseram, todos os dias ele entra aqui e ora, pelo menos 4 horas, orando para buscar o crescimento da obra do Senhor. Então a oração é um princípio fundamental para o crescimento de uma igreja. Mas nós precisamos também da unção de Deus. Sem a unção, a obra não avança. Sem a unção, as cadeias não são quebradas. Nós precisamos da unção de Deus para fazer a obra de Deus. A unção, ela é importantíssima. Sem a unção, o azeite não se multiplica. Sem a unção, a farinha se esgota. Então nós precisamos desta unção. E olha, é um desafio buscar a unção de Deus. Não é moleza, não é fácil. Na experiência de Elias com Eliseu, está lá no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 2, aí nós vamos encontrar ali Eliseu dizendo para Elias que queria a porção dobrada. Aí Elias, o profeta, diz para Eliseu, dura coisa você está querendo. É duro, é difícil. A unção, ela é de fundamental importância para a multiplicação da obra do Senhor. O pastor precisa ter esta unção. Sem esta unção que vem de Deus, sem esta unção, a obra de Deus não avança. Nós precisamos buscar esta unção da parte do Senhor. Deixa eu falar de outro princípio aqui. A igreja, para crescer, ela precisa de milagres. Não adianta a gente ficar dizendo, aquele que vem atrás de milagre, ele vem e depois vai embora. É verdade, tem muitos que vêm atrás do milagre e eles vão embora. Mas tem um tanto tão grande quanto e maior até, que são atraídos pelo milagre. Aí eles vêm para ver o milagre e acabam ficando. Quando a igreja desenvolve uma estrutura para acolher essas pessoas. Então o milagre atrai as multidões. E se a igreja quer crescer, ela precisa de multidões. E as multidões são atraídas pelos milagres. Então clame a Deus, ore, busque da unção do Senhor para que os milagres aconteçam. E os milagres vão atraindo as pessoas. Muita gente vai chegando pelos milagres, vai ouvindo o testemunho dos milagres. E a igreja vai crescendo. Não tem nenhuma igreja grande que não tenha testemunhos de milagres. Deixa eu falar de outro princípio. Evangelização. A igreja existe para evangelizar, para cumprir a grande comissão que o Senhor nos confiou. Sem evangelizar, a igreja não cresce. Não se engane, meu querido. Esse trabalho de igreja, de pegar discípulo de outros, isso não é crescimento do reino de Deus. É como se estivéssemos trocando 6 por meia dúzia. O nosso desafio como igreja, para a igreja crescer e crescer com saúde, é a evangelização. E para isso, a igreja inteira tem que estar envolvida em evangelização. A igreja tem que voltar todas as suas atividades para
a evangelização. Então não adianta fazer culto festivo e mandar cartinha para a igreja co-irmã, para trazer crente. Convidar crente não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa convidar o não crente. A gente precisa trazer o não crente, evangelizar. Uma igreja, para crescer, ela precisa evangelizar. Todos os seus membros, todos os seus discípulos precisam saber evangelizar. E aí a igreja tem que ensinar. E a igreja tem que testemunhar, tem que se envolver na evangelização. Outro princípio, a igreja precisa definir o seu modelo. Tem igreja de todo jeito, mas você precisa, como pastor presidente, definir o modelo da sua igreja. O modelo da igreja fala do modus operandi. Como é que a sua igreja vai operar a visão, o sonho que você tem, aquilo que você acredita. Então a igreja precisa definir quem ela é. Qual é o modelo da igreja? Então qual é o modelo que ela vai escolher? Ela precisa escolher um modelo bíblico. Então a gente olha para Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e a gente vai ver essa igreja que vai crescer muito, assustadoramente, conquistar o mundo da época. A igreja vivia de casa em casa e no templo. E quando foi expulsa do templo, restou de casa em casa. Toda grande igreja, ela trabalha em células, com pequenos grupos, ou o nome que você quiser dar. O pastor Joel Comiskey, ele escreve o seu livro, que é a tese do seu doutorado, e fala do crescimento explosivo da igreja em células. E ele diz, olha, as maiores igrejas do mundo, todas elas são em pequenos grupos, são em células. E a célula vai exigir discipulado, e a célula vai exigir discipulador, e as células vão exigir liderança. Então a igreja precisa definir o seu modelo, o modelo de culto. Como é que a igreja vai se apresentar diante do Senhor em adoração? Qual é o modelo? Qual é o estilo que a igreja vai definir? Então toda igreja precisa ter um modelo. Aquela igreja que define o seu modelo deve perseverar no seu modelo. A igreja que fica trocando de modelo, copia um, copia outro, não vai chegar a lugar nenhum, não define de maneira nenhuma o seu modelo na cabeça das pessoas que estão ali. Então isso é de fundamental importância. Escolha o seu modelo, siga em frente, para que haja multiplicação, haja consolidação de tudo isso, o desenvolvimento. Deixa eu falar de um outro princípio, é o 9, foco. A igreja precisa focar no seu alvo, na sua meta, onde ela quer chegar. O pastor precisa ter foco, concentração na obra, no ministério. Ele precisa se dedicar a isso. Então o foco da igreja, dos líderes, tem que estar voltados para o crescimento da igreja. A igreja precisa ter uma agenda definida, onde todos os seus discípulos, todos os seus membros, ou como queiram chamar, eles têm a agenda da igreja como prioridade. Então a igreja precisa estar envolvida, focada nisso que ela quer conquistar, naquilo que ela almeja, no seu crescimento, na sua dedicação. Então é foco no crescimento. O pastor precisa focar na igreja, o pastor precisa crescer. Uma certa ocasião, a gente num congresso, nós perguntamos ao apóstolo René Terranova, o que a gente faz para a igreja crescer? E a resposta dele foi, cresça você primeiro. Se o pastor crescer, a igreja cresce. Se o líder crescer, todos os seus liderados vão crescer também. Então o pastor precisa focar no seu crescimento. E aí vem cursos, aí vem preparação, e aí vem estudos e tudo mais que o pastor possa fazer para se preparar melhor e focar naquilo que ele deseja. Deixa eu falar agora do último passo. Último, o 10º que eu estou apresentando aqui. A igreja, para ela crescer, ela precisa de um planejamento estratégico. Isso mesmo que você ouviu. A igreja precisa quebrar determinados tabus para entender que existe uma ciência ao nosso redor que pode nos ajudar a fazer a igreja avançar, expandir, crescer. Planejamento estratégico. A igreja precisa de metas. Onde é que você quer chegar? Quando você quer chegar? Como você vai chegar lá? Tem que ter meta. Aí tem gente por aí dizendo assim, mas a igreja não pode definir uma meta. Não pode, é? Deus foi quem disse, pede-me e eu te darei. Peça,
Peça. O apóstolo Paulo, grande missionário, apóstolo, evangelista, ou qualquer título que você queira dar, ele declara, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz que ele não trabalha sem meta. Não sem meta. Nunca sem meta, ele diz. Mas eu prossigo para o alvo. Então tem que ter meta, tem que ter alvo. O planejamento estratégico, até Jesus nos ensinou. Ele diz, qual é o rei que vai a uma batalha, uma guerra, e não conta antes os seus soldados, para ver se vai resolver o problema, ou então pede embaixada de paz. Qual é aquele que vai construir uma torre, e primeiro não senta para planejar o tamanho da torre, os recursos que ele vai precisar. Então o planejamento estratégico é de fundamental importância. A igreja precisa ter o seu alvo, a sua meta definida. E cada discípulo dessa igreja tem que saber qual é a sua meta, qual é o seu alvo. Se eles não souberem, a igreja não está caminhando devidamente no modelo bíblico de estabelecer alvos e metas até onde quer chegar. Crescimento da igreja dá trabalho, exige dedicação, esforço, empenho, e eu coloco aqui esses 10 princípios como uma base que vão ajudar a promover o crescimento de uma igreja. Eu creio nisso. E eu trabalho em cima disso, para que a obra do Senhor se expanda, cresça, avance. E é isso que eu desejo para a sua igreja, para o seu ministério, meu querido pastor. Deus te abençoe, que faça a obra de Deus avançar, expandir. Shalom, graça e paz.